Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal de colorimetria. Meu nome é Carlos Cruz, caso você ainda não me conheça, eu sou especialista em colorimetria capilar e também desenvolvedor pessoal e também autor deste livro aqui, The Colorist Mind, a mente do colorista. Portanto, se você quiser saber um pouco mais sobre colorimetria capilar científica, está aqui a grande dica para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, hoje nós temos novidade. Este é o nosso primeiro podcast. Como assim? Nosso primeiro podcast. Isso mesmo. Olha só quem está aqui. A minha amada esposa está aqui comigo fazendo o nosso primeiro podcast e ela vai falar um pouquinho com vocês aqui. Ela vai se apresentar. Olá pessoal, meu nome é Rasmia Cruz, se você não me conhece, eu sou esposa do Carlos Cruz e é a minha primeira vez aqui, né, fazendo aqui esse podcast, é o nosso primeiro podcast também, e hoje nós vamos fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas. Eu irei fazer perguntas que eu tenho coletado aqui dos nossos leitores e o Carlos irá responder, então vai estar muito engraçado, muito bacana. Legal, pessoal. Lembrando que ela que cuida das minhas redes sociais, ela que responde, quando ela não sabe, ela me pergunta, mas é ela que faz essa parte toda e ela começou a perceber algumas indagações por parte dos cabeleireiros e ela me disse assim: amor, por que a gente não faz assim um podcast? Eu vou captando as perguntas e tal, e não é? Depois a gente vai bater um papo, talvez o conhecimento e tal vai ficando mais interativo, não é? E ou seja, eu falei, cara, é uma boa ideia, mas vai dar uma trabalheira, porque mexer com esse negócio de câmeras e cortes Mas pronto, cá estamos nós, com o nosso primeiro podcast, então você fique à vontade para deixar sugestões aqui embaixo, colocar um like, dislike, não sei, dá um feedback aqui pra gente, para ver se isso é interessante ou não, se isso vai fazer sentido para você. Então, minha princesa, agora vamos começar com a nossa primeira pergunta aí. Você selecionou algumas perguntas, então vamos lá, vamos trabalhar. Bom, hoje nós temos aqui 10 perguntas poderosas que todo cabeleireiro deve saber. E a nossa primeira pergunta é: lavar os fios diariamente prejudica o couro cabeludo? Olha, já começamos aqui com uma excelente pergunta. Não necessariamente não prejudica o couro cabeludo. Mas a questão que a galera por vezes não compreende é que não é a questão do couro cabeludo em si, mas é o cabelo. O couro cabeludo, eu sinceramente, os anos que eu tenho de experiência, de estudo na cosmetologia, tricologia, essa coisa toda, eu não recomendo, não é, que o cabelo seja lavado todos os dias. Por que eu não recomendo? Porque há pessoas que são mais sensíveis e o cabelo, ele secreta ali, ele tem aquela coisa do filme hidrolipídico que a gente chama, que é uma proteção natural. Então, se você lava o cabelo todos os dias, o couro cabeludo, você está sempre retirando aquilo ali. Isso é o primeiro fator. Agora, quando nós falamos da fibra capilar, porque nós não lavamos somente o couro cabeludo, nós lavamos o cabelo, ou seja, lavamos a haste, a fibra capilar. E aí nós precisamos entender alguns aspectos importantes sobre isso, que a característica do cabelo é aquela coisa assim, o cabelo ele é feito da massa de queratina, né? O cabelo é composto de queratina e a estrutura da queratina ela é hidrofóbica, esse é o nome, tá? Ou seja, o cabelo ele é uma célula queratinizada, ou seja, por isso nós falamos que o cabelo é uma fibra morta. Então ele é uma célula queratinizada e essa queratina ela é hidrofóbica. Entendi, muito interessante isso. Ou seja, sendo uma fibra morta e queratinizada, ela também é hidrofóbica. Hidrofóbica é o que, Carlos? Que tem fobia à água. E aí nós temos dois aspectos interessantes, que é o que? Nós temos as pontes de ligação do cabelo. E essas pontes de ligação, elas são responsáveis pela coesão do cabelo. Só que duas dessas pontes, elas são desligadas com água, que são as pontes de salina e as pontes de hidrogênio. Agora, se você lava o cabelo todos os dias e seu cabelo ele é
muito poroso, você vai começar a perder o processo de ionização, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas isso interfere diretamente no processo de magnetismo do cabelo, ou seja, de afinidade com as moléculas de tratamento também. Então, quando você lava o cabelo muito, e é um cabelo quimicamente tratado, descolorido, alisado, você tem que tomar cuidado, porque não é muito bom para o cabelo, tá? Já o couro cabeludo, só se o cliente tiver uma sensibilidade, enfim, alguma coisa assim, aí pode sim causar algum tipo de efeito. Bom, e a nossa segunda pergunta é: se o fio de cabelo é uma fibra morta, só tem vida na raiz, como agem os produtos que prometem recuperar a fibra danificada? Bom, aí entra exatamente esse processo que eu acabei de falar aqui, que é quando o cabelo sofre processos de degradação muito forte e o excesso de água também provoca essa degradação, aí você compromete a estrutura iônica do cabelo. E o que significa isso? É aquela ideia que eu acabei de dizer. A molécula, ela trabalha com afinidade. Mas para eu ter afinidade, tem que ter algum tipo de magnetismo. Sim. De atração. Entendeu? E quando essa fibra está muito degradada, ela começa a perder o processo de atração da molécula. E a molécula começa a perder a afinidade com a fibra capilar. Entendi. E no caso, esses cremes de tratamentos, eles também não... Alguns prometem recuperar a fibra, né? Que nós vemos as marcas, o mercado. Você acha que isso é conversa? Ou existe algum creme que pode ajudar a recuperar a fibra? Boa pergunta, que eu acho que essa já é pergunta bônus, né? O que acontece? Eu vou ter que repetir a minha resposta. Ok. O cabelo é uma fibra queratinizada, ou seja, é uma fibra morta, como nós estamos aqui a falar. E como que o cabelo é tratado, ou é possível ser tratado, não é? Pelo processo de ionização, ou seja, de magnetismo. A molécula, ela é atraída. Agora, quando esse cabelo está muito degradado, ele já não consegue atrair. E aí acaba por não ter afinidade. Se não tiver afinidade com a molécula, você não tem tratamento. Agora, vale lembrar que a fibra capilar, ela não se regenera. Tá bem? Como eu estou dizendo aqui, estou repetindo que é para ficar bem explicadinho. Tá bem? Então, acontece o magnetismo com a molécula do produto e aí a gente tem aquele efeito de cabelo quimicamente tratado, que a gente usa esse termo, cabelo quimicamente tratado. É exatamente isso que acontece, ou seja, a molécula fica lá no cabelo. Se você fizer lavagens excessivas, descolorações posteriores, enfim, lavar com shampoos muito abrasivos e tal, aquela molécula que você colocou lá, ela vai sair novamente e a fissura que existia no cabelo vai voltar. Ou seja, o cabelo ele não regenera. O que acontece é uma afinidade com as moléculas do cabelo. E a nossa terceira pergunta é: qual a melhor forma de cuidar do cabelo crespo? Isso é uma pergunta de uma leitora, Joana. Olha só, Joana, como cuidar do cabelo crespo? Isso é uma pergunta que não é só você que tem não, viu? É muita gente nos cursos, nas mentorias que a gente faz. A galera pergunta bastante. Primeiro que nós temos que partir do pressuposto que cabelo é cabelo, sendo crespo, sendo liso, sendo ondulado, é cabelo, tá? É feito de queratina na mesma. Agora, nós, para além de ter a questão da queratina, nós temos a questão dos formatos dos cabelos. E os cabelos que são muito crespos, eles têm um formato achatado, tá? E aí ele tem um aspecto, né? Só um aspecto de que parece que ele é mais poroso. E de fato por quê? Por causa do formato achatado, tá bem? E além dele ter esse aspecto mais poroso e tal, ele também é muito mais sensível, ou seja, é um cabelo que requer muito mais cuidado. É o cabelo que sim, ele quebra
muito mais fácil do que os outros. Ou seja, a ideia de a gente trabalhar com os cabelos crespos, a sugestão é sempre trabalhar com a ideia de produtos à base de óleo, tá? Então, é interessante que as pessoas que têm o cabelo crespo pensam que tem que hidratar. Percebe que não é o contrário, né? Exato. E é o tipo de cabelo que ele ele recebe muito bem a questão de umectação, produtos à base de óleos, produtos com peso molecular mais intenso e tal. Ou seja, esses são os cabelos que recebem mais esse tipo de tratamento. Agora, é importante dizer que isso também vale para os cabelos mais lisos. Mas, entretanto, os cabelos mais lisos, ele também tem a raiz um pouco mais oleosa. Ou seja, a parte de óleo vai ser bom para a fibra, né, para o cabelo, mas vai ser ruim para o couro cabeludo. Então, aí você precisa dosar, fazer aquela ideia de... Aí onde entra a ideia de cronograma. Você faz uma parte de uma coisa, uma parte de outra para você dosar. Mas a fibra queratinizada em si, ela funciona muito bem com os óleos, tanto para os cabelos mais lisos quanto para os cabelos mais crespos. Então, Carlos, é muito interessante essa ideia. Por quê? Porque hoje nós vemos os cosméticos, né, enfim, em vários lugares nós vemos os cosméticos e lá eles falam que tem a parte da hidratação, umectação e reconstrução, que é até o cronograma capilar, que hoje em dia acho que muitas pessoas aderem. Mas tem aquela situação, o cabelo crespo, ele é um cabelo que precisa só da umectação ou a hidratação também funciona, a reconstrução? Isso é bem, assim, mal interpretado aí no mercado, né? Sim. E aí, tipo assim, uma coisa que eu sempre falo, observa a questão comercial, que o mercado vai sempre inventar coisas novas. Exatamente, sempre né? vai estar jogando. Vai estar sempre jogando alguma coisa nova e tem aquilo que realmente funciona. Então tem muito aquela questão do diagnóstico, da anamnese, do cabeleireiro estar, de fato, com o profissional. Exato. É aí que está a expertise. Você vai perceber se esse cabelo está precisando mais desse ou daquele ativo. Agora, reitero, a fibra capilar, a queratina, a fibra queratinizada, ela vai funcionar sempre melhor com óleos, com a parte de graxa, tá? Por quê? Porque a queratina, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de água. Ok, entendi. Ok? Entendeu? Tá bem, peguei Pegou o código aí? o código, Bom, o que vocês estão achando, pessoal? Deixa aqui no comentário o que vocês estão achando desse primeiro podcast, viu? É isso aí, pessoal. Olha, vai deixando aqui comentários para ver se a gente consegue aqui caminhar com isso. A gente precisa aqui de um feedback, tá bem? Que é pra gente continuar e tal, e, enfim, pra ver se isso aqui é legal para vocês. Se vocês conseguem aprender de uma forma mais dinâmica através desse tipo de trabalho aqui, tá bem? Bom, e a nossa quarta pergunta é: há algum alimento que ajude o cabelo a crescer rápido e saudável? Essa é uma pergunta que eu quero saber mesmo, hein? O alimento sempre vai ser bom para o corpo. E o alimento de preferência que não seja os embutidos, industrializados, gorduras monossaturadas, não é? Isso vai ser sempre vai refletir muito bem na pele, vai refletir muito bem no cabelo, até na nossa forma física, né? Ou seja, isso é básico, isso é óbvio. E a questão do descanso também. A gente vive uma vida bastante corrida, enfim, e principalmente no nosso caso aí ultimamente, né? A gente está voltando para o Brasil agora, tem 20 dias, está dormindo pouco, cansado, e agora com esse projeto novo, ou seja, o descanso realmente ele faz toda a diferença para o cabelo, para a pele, e é o melhor remédio. Esse negócio de que eu vou tomar um remédio, vitamina para crescer o cabelo e tal, pode funcionar em algumas situações, mas não é uma regra, não é o ideal. Sim, a alimentação e o descanso é essencial para a saúde, né, pessoal?
Então, a nossa quinta pergunta é: queria engrossar os fios e ganhar volume. O que faço? Ou como faço? Engrossar os fios e ganhar volume. Gente, cabelo, pele, unha, tom de pele é genético. Não tem como um médico prescrever um remédio para mim, por exemplo, que tem a pele morena, escura, eu ficar branco. Não tem como eu ficar branco. E isso vale para o cabelo. Não tem como você tomar um medicamento e o cabelo começar a ficar mais grosso. Porque é genético. A quantidade de fios de cabelo que você tem na cabeça é genético. A espessura do fio é genético. O grau de ondulação é genético, salvo algumas exceções. Que exceções, Carlos? Pessoas que passam por quimioterapia, por exemplo, é bastante evidente que a estrutura capilar muda. Mas você também há de concordar comigo que as alterações hormonais também são extremamente fortes. Porque a pessoa passa ali, é submetida a processo de quimioterapia. E o segundo caso que a gente vê com bastante frequência também é as mulheres que passam por gestação. A gente sabe a descarga de hormônio que é na gestação. Então, eu já tive clientes do cabelo ficar liso depois da gestação. Nossa, interessante. E eu já tive casos também reais de mulheres que o cabelo ficou mais crespo. E aí, pessoas que não tinham volume ficou com o cabelo mais ondulado, deu uma sensação de volume. Tá? Então, essa questão da alteração hormonal ela é importante, ela interfere sim. Tá? Ela interfere sim. Entretanto, você não tem como tomar um remédio tal para querer engrossar o cabelo, mudar a estrutura do cabelo. Isso não existe. O que existe é o quê? Os tratamentos no cabeleireiro, mousse, que são o quê? Ativos polimerizantes, mas você passou por água. Já voltou normal, natural. O cabelo volta ao normal e você tem que fazer o processo que a gente chama de styling, né? O processo de styling novamente. Então é isso que acontece. Ok, então é mesmo genético, né? E a nossa sexta pergunta é: qual a diferença entre tintura e tonalizante? O que é mais indicado para quem tem poucos fios brancos? Tintura, tonalizante, como é que é? Eu vou repetir a pergunta. Qual a diferença entre tintura e tonalizante? O que é mais indicado para quem tem poucos fios brancos? Então vamos lá. Tintura e tonalizante. Acho que no caso a palavra tintura seria a coloração por oxidação, né? A coloração por oxidação ela é chamada de coloração permanente e ela trabalha construindo cor nas partes mais internas do cabelo. O tonalizante ou as colorações semi-permanente, dermo-permanente, são colorações que trabalham com alcalinizantes, vamos dizer assim, mais fracos, podemos assim dizer, e ela tem um poder de construção de cor um pouco mais superficial na fibra capilar. E a questão de cabelos brancos, isso é muito relativo. Porque eu, por exemplo, enquanto visagista, eu não gosto necessariamente de colorir aquele cabelo o branco, deixar o branco muito escuro, muito chapado. Eu não gosto, sabe? Eu gosto de analisar o conjunto. A cliente que está pronto com o cabelo branco, na sua maioria, claro que há suas exceções, mas ela já começa a ter os seus traços de idade, linhas de expressão, aquela coisa toda. Então eu gosto de utilizar o cabelo branco e gerar aquele efeito masterizado pro cabelo branco, sabe? E aquilo dá um efeito ali de luminosidade e tal, então eu não gosto de colorir o cabelo branco. Fica mais natural. Fica né? mais natural. Fica menos artificial. Exatamente. Também. Então eu gosto dessa pegada e depois você vai ali, joga umas luzes por cima, aquilo fica realmente muito bonito, fica muito leve, fica jovial. Então, mas isso é uma questão pessoal também. Isso vem a questão um pouco do visagismo, né? Enfim, essas coisas todas. Agora, tirando essa questão, aqueles que são mais agarrados, que querem mesmo colorir, tem que optar pela coloração
por oxidação. E aí cada um tem a sua técnica, e a minha técnica simples que eu uso para cabelos brancos é coloração base. Mas eu explico isso melhor dentro dos cursos, por quê, como, né? Então são coisas assim um pouco mais técnicas, mais profundas, mas fica aí a deixa pra galera. Claro. Porque, assim, para explicar também isso é importante ser um curso, né? É mais profundo, né? Porque nós estamos fazendo algo mais perguntas e respostas. Então, a outra pergunta é: como fazer a tintura permanecer por mais tempo no cabelo? Acho que essa pergunta já foi meio que respondida assim, meio que subliminarmente, mas vamos lá direto ao ponto. Coloração por oxidação trabalha com construção de cor. Ou seja, o ato da mescla do produto. Se você não respeita isso, o que é a mescla? A hora que você mistura o oxidante com o produto ali na cumbuca e não aplica imediatamente, automaticamente o fato de juntar a coloração com o oxidante, você já está construindo cor. E o outro ponto bastante interessante também é o tempo de pose, tá? E principalmente isso para cabelos brancos, tá? Principalmente para os cabelos brancos. Então, se você mescla o produto e já aplica imediatamente e respeita o tempo de pose ali prescrito pelo fabricante, você tem grandes chances de ter um bom resultado e além da cobertura que vai ser excepcional, vai ser fantástica, vai ser correta, você também vai ter a resposta da pergunta, que é o que? A durabilidade da cor, e automaticamente com a durabilidade você também tem mais brilho. E quanto mais cor dentro do cabelo, mais nós temos o quê? A luz refletida. Ok? E aí você tem um cabelo com mais brilho. Então tem uns macetes e umas coisas interessantes. Tem uns truques aí para o cabelo ficar no jeito. Tem que respeitar, na verdade, aquilo que o fabricante diz, conhecer a fibra capilar e não inventar moda. Porque tem muita gente, eu tenho experiência, eu não meço o produto, eu não preciso de balança, eu não preciso disso, daquilo. Quer dizer, não é por aí. Por mais que você tenha experiência, você ainda não virou um deus ainda do cabelo, né? ainda não está nesse nível. Exatamente. Muito interessante isso mesmo. Então, Carlos, uma pergunta que a leitora fez aqui é: o cabelo, ele envelhece? O cabelo também tem radicais livres. Então, o cabelo envelhece sim, tá? Principalmente os cabelos brancos. A gente percebe que tem uma estrutura diferente. O cabelo parece que ele fica mais indomado, ele fica aquele cabelo, vamos dizer assim, mais rebelde. Isso é o quê? Isso aqui é o envelhecimento precoce da fibra, ou talvez não seja precoce, seja envelhecimento natural, mas o cabelo envelhece assim como o nosso corpo, enfim, toda a nossa mente também envelhece. Se a gente não se cuidar, gente jovem vai ficando rabugento. Então você toma cuidado para você não ficar rabugento, entendeu? Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem mais perguntas? Tem. Então nós temos aqui mais duas perguntas. Uma é já que estava aqui e uma outra é bônus. E a última dessa primeira parte é: qual a diferença entre corte com navalha e com tesoura? Há alguma diferença? Sim, há diferença sim. E no meu gosto pessoal, eu gosto mais de navalha. E por que navalha? Cara, porque a navalha ela deixa um aspecto jovial, desconectado, leve. E, cara, eu sou apaixonado por cabelos... Feminino, né? Fica feminino também, eu acho que fica muito legal. Agora, a grande treta, né, desse negócio todo, que as mulheres têm medo da navalha, alguns cabeleireiros condenam a navalha, e eu acho que tem aí algumas coisas assim a ser ponderadas, né, nesse negócio aí. Primeiro, há essa diferença, respondendo aqui a questão da pergunta, há essa diferença sim. Os cortes com a tesoura, por norma, eles são mais precisos, embora hoje também nós temos as tesouras com fio navalha e você também consegue fazer os cabelos
bastante desconectados, cabelos bastante leves, tem as tesouras adentadas, essas coisas todas. Mas a navalha é a minha preferida. Agora, o ponto complicado aqui é que muitos cabeleireiros, eles tentam cortar 2, 3 cabelos com a mesma navalha. Ok. Agora você imagina, o primeiro corte a navalha está perfeita. O segundo ela já começou a perder o fio. O terceiro então, e aí ele começa a esfregar a navalha no cabelo. E aí depois ele culpa que é o corte a navalha que fica o cabelo espigado. E isso é muito chato, porque tem clientes que elas são mais sinestésicas, né? É justamente isso que eu ia falar agora, sobre essa questão do cliente com esse perfil, com essa personalidade sinestésica. Que é aquela pessoa que gosta de passar a mão no cabelo, que fala sempre tocando nas pessoas e aquela coisa toda. Ou seja, esse tipo de característica de personalidade dá muita importância para a textura das coisas macias, coisas Exato. aveludadas, não é? Por exemplo, eu esse percebo. tipo de cliente que você faz um bom tratamento e o cabelo fica com um aspecto maleável, é o tipo de cliente que compra muito isso, porque ele gosta daquilo. E se você erra nessa questão do corte à navalha e não respeita esses pontos, aí acontece aquela ideia do cabelo espigado, do cabelo áspero, e aí o cliente condena e o cabeleireiro, por não perceber a técnica, também acaba condenando um trabalho que pode ser extremamente bacana. Então é exatamente isso que acontece, essa diferença do corte a navalha, né, para o corte com a tesoura. Sim, e é engraçado, Carlos, é interessante falar sobre isso, é que os profissionais, principalmente agora em tempo de pandemia, né, antes também, porque eu acho que tudo tem que ser tem que ter muito bem organizada a biossegurança de um salão, né, ou de uma estética. O profissional, ele tem que respeitar cada cliente, a navalha, ela tem que ser descartável, né? Que Sim, nós exatamente. vemos, por isso que pode acontecer isso que você disse do corte, por exemplo, da quinta cliente com a mesma navalha não ficar bom, ainda mais se for uma sinestésica, né? Então é interessante mesmo a biossegurança, respeitar sempre o cliente, né? Principalmente em tempo de pandemia. É isso aí. Não, sem falar que esse momento agora, se a gente já deveria ter cuidado, agora Mais, é né? muito mais. É verdade. É isso aí. Então, agora nós vamos para a nossa pergunta bônus, Carlos. E a nossa pergunta bônus da nossa leitora é: como se tornar um cabeleireiro de sucesso? Olha, pergunta boa. Primeiro, eu acho que todo mundo precisa definir, aí vou entrar um pouquinho na parte filosófica, porque não tem jeito, definir o que é sucesso para cada um. Por exemplo, sucesso para mim pode ser chegar a ser milionário, bilionário, trilionário. Sucesso para outro, de repente, ele só quer ter o salão dele lá no bairro, da esquina, atender os colegas e pagar o aluguel dele, sei lá, criar os filhos, e para ele já é sucesso. Então, a primeira coisa, é importante a gente definir o que é sucesso para cada um, ok? E o segundo aspecto, a segunda situação que eu indicaria, que eu sempre, inclusive, estou a falar nas minhas mentorias, nos processos de coaching, né, para cabeleireiro, é você definir o seu status, que inclusive é uma das coisas que está aqui neste livro. Eu também falo sobre isso, ok? A definição de status é o quê? Você definir uma especialidade, você ser percebido pelo seu cliente por uma especialidade. Isso é uma das coisas que eu dou graças a Deus que eu percebi logo no início da carreira, onde eu consegui já começar a me destacar, comecei a estudar, comecei a focar nessas questões para que eu pudesse ser percebido pelo meu cliente como alguém que era especialista naquela determinada área. E a terceira situação que eu sempre coloco é a comunicação. Como assim a comunicação? A comunicação de marketing. Você precisa, desde o primeiro cliente que você tem, porque às vezes eu falo essas linguagens
nos meus cursos, aqui pelo canal também, falo pelo livro. E já teve gente de vir perguntar, ô Carlos, mas esses conceitos que você fala é aplicável para quem tem um salão na sala de casa, para quem tem um salão na garagem? É exatamente para esse tipo de profissional que eu julgo ser aplicável, porque foi exatamente essas estratégias que me tirou de um salãozinho que só eu tinha coragem de entrar naquilo, de tão feio que era quando eu comecei. Eu cortava o cabelo a R$3, você nem sonhava em me conhecer nessa altura, né? Eu acho que eu tenho de profissão quase o que você tem de idade, mas enfim, também isso a gente deixa pra lá, né? Essa parte a gente pula. Mas enfim, é a comunicação. Então as pessoas, elas se perdem muito nesse negócio e acabam estudando só cabelo, quer curso mão na massa, quer fazer o loiro platinado, quer fazer luzes não sei o quê, quer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E esquece que se as pessoas, os possíveis clientes, os prospectos, se eles não souberem o que você faz, não adianta nada você fazer o que faz. Sim, claro. É igual ao nosso trabalho aqui. Exatamente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando, evidenciando para cabeleireiros, para profissionais que queiram se desenvolver através do nosso trabalho, do nosso produto, que eu sou coaching, que eu sou mentor, que você é social media, você é gestora de tráfego, enfim, nós temos aqui um conjunto de coisas. Uma equipe, né? Exatamente, nós estamos aqui criando conteúdo para essas pessoas perceberem o que nós fazemos. Exato. Se essas pessoas gostarem de nós, elas vão querer comprar nosso produto. Exatamente. E aí que o cabeleireiro tem que começar a pensar nessas estratégias. E também exatamente o que a gente ensina para o cabeleireiro. Né? Exatamente. Abrir um mindset, né? Desenvolver um mindset de empreendedor, primeiramente. Desenvolver um mindset de uma pessoa que quer crescer. Esse é o primeiro passo. E estudar e buscar novas fontes. E é interessante também, Carlos, falar na questão de buscar um mentor também. Por exemplo, um mentor que, por exemplo, o nosso caso, o Carlos, no caso, ele é um mentor para cabeleireiros. O porquê é interessante a mentoria? Porque muitas vezes a pessoa tem travas, tem crenças na cabeça dela que não deixa ela chegar no sucesso que ela quer. Ela só quer, mas ela não consegue por meio das crenças que limita. Exatamente. Inclusive, esse negócio da mentoria pode ser o nosso assunto pro nosso próximo podcast. O que você acha? Eu acho muito interessante. O que vocês acham, pessoal? Deixem nos comentários aí. O segundo podcast, Mentoria para Cabeleireiros. É isso aí, pessoal. Então já deixamos aqui a dica. E agora chegou a hora de você comentar, de você deixar o seu like aqui para nós. E dar o seu feedback, né? Deixar seu comentário para saber. Coloca aí, olha, ficou uma bosta, ficou uma porcaria. Não, gostei muito, tá interessante. Continuem, que vocês vão evoluir. E a ideia é o quê? É mostrar, claro, o nosso trabalho, mostrar aquilo que nós fazemos. Lembrando aqui, vou lembrar aqui mais uma vez para vocês, nós temos aqui, eu sou autor deste livro, né? A minha mulher, a Rasmia, ela cuida das minhas mídias sociais, ela é gestora de tráfego também. Eu sou mentor, sou cabeleireiro, coaching. Então a gente cuida do sucesso, do bem-estar, do conforto do cabeleireiro. Então, ou seja, esse lugar aqui é um lugar para você que é cabeleireiro, que quer crescer, que quer entender. Então deixa aqui perguntas, como vocês perceberam aqui, esse bate-papo, essa ideia de perguntas e tal. Ela vai captar essas perguntas, vai formular essas perguntas da melhor maneira possível e essas perguntas vão ser respondidas aqui no nosso próximo podcast. Agora eu vou deixar a palavra com a minha ilustre amada. Então é isso, gente. Eu gostei muito de estar aqui pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo podcast. Beijinhos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.